e você já quase que terminou aqui o planejamento da sua receita. Qual que é o próximo item que a gente vai colocar? Vão ser leveduras. Então, para fazer uma IPA, eu gosto muito do Mangrove M44. Vou digitar aqui 44, achar ele aqui. Olha aqui, ó, West Coast Mangrove 44. E vou colocar um pacotinho. É interessante você localizar lá no seu pacote quando é que ele foi fabricado, porque isso aqui vai te dar taxa de viabilidade. Então, estou com o pacote aqui em mãos e estou vendo que ele foi, que a data de fabricação dele, ó, é 10 de maio de 2016. Vou colocar aqui e ele está dizendo que eu tenho aqui 78% de viabilidade. Depois a gente vai ver se isso aqui vai ser suficiente ou não. Na prática eu já acho o suficiente. Talvez o Beer Smith reclame um pouco aqui de underpitch, tá? Mas vamos ver. Ok. Que mais que você pode usar? Eu uso o Whifflock para dar uma limpada na cerveja. Então vamos aqui agora em adjunto, clicar em adjunto, selecionar aqui o Whifflock, aqui o Whifflock, e vou colocar meio tablete. Para o meu gosto pessoal, meio tablete está suficiente aí para 20 litros. Então, ok, adicionei aí o meu Whifflock, certo? Vamos trabalhar agora a água. Então, no meu caso, eu já fiz um cadastro aqui da água de Brasília e já fiz algumas correções de sais que a gente vai aprender a fazer isso aqui em outro vídeo. Então, eu vou adicionar a água e quando eu adicionar a água para essa receita, o Beer Smith automaticamente vai também colocar o que ele entende de carga de sais conforme eu especifiquei. Então, vou colocar aqui, ó, eu já fiz esse perfil aqui chamado Água da CAESB, adaptada para IPA. Esse aqui, ó, 30 litros, que é mais ou menos o que eu uso. Ele está sugerindo aqui 28 litros para essa receita, né, que a gente vai gastar. Então, eu faço sempre um pouquinho mais, porque eu acabo desperdiçando, jogando fora, ou faltando, ou completando alguma coisa. Então, vou colocar aqui mais 2 litros, arredondar para 30 e vou dar um OK. Quando eu der um OK, ele identificou isso que eu falei dos sais, vai perguntar se desejo adicionar também e vou dizer que sim. E aí ele vai criar aqui, ó, os 3 sais que eu vou estar usando para corrigir a minha água, tá? A gente vai falar de sais aí em outro dia. Então minha receita já tem sais, já tem água, já tem malte, lúpulo, um Whifflock neste momento. Uma coisa interessante é que o Beer Smith ele organiza os seus itens também cronologicamente. Olha, você vai começar preparando a sua água com seus sais, depois você vai fazer a mosturação, vai usar esses grãos, depois você vai adicionar esses lúpulos, em um determinado momento você vai adicionar aqui o seu Whifflock, e depois, no final da fervura, você vai adicionar mais lúpulos, depois lá para fermentar o seu fermento, e no final, no dry hopping, os lúpulos finais, ok? Então a gente já terminou aqui basicamente o nosso planejamento. Eu posso ver algumas informações interessantes. Olha, eu estou usando aqui 5,4 kg de malte, 120 gramas de lúpulo e também é interessante que tudo que o Beer Smith concorda com você, ele coloca alguns indicadores em azul. Olha só, o volume está ok, a eficiência é um valor plausível, o volume de fervura também está azulzinho, está plausível. Aqui é taxa de grãos. Quando ele começa a achar alguma coisa estranha, ele vai sinalizar em amarelo ou até mesmo em vermelho. Então a gente está vendo aqui que a gravidade final apontada está 1015. Por quê? Porque ele já está jogando um valor aqui estimado em relação à gravidade que você vai ter lá na sua fermentação e a medida. Como ainda não tenho isso, eu simplesmente posso apagar isso aqui por enquanto, vai ficar vermelho. Apago esses valores. Depois, quando no dia que eu for trabalhar, eu vou medir e vou colocar aqui. Então, deixa esses valores em vermelho aqui, que agora não vão atrapalhar. Olha que interessante, como eu coloquei os valores comerciais que a gente está pagando aqui por esses ingredientes, eu já tenho aqui, tanto o custo que eu vou ter de cada um, quanto o custo da minha receita. Minha receita custando aqui quase R$ 180 para fazer 20 litros, certo? Falta também eu definir aqui meus perfis, Qual mosturação que eu vou querer? Eu vou pegar uma que eu já fiz aqui, MFR, que são as minhas, e vou pegar uma, por exemplo, eu quero com pouco corpo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, Marcelo padrão, 2 passos, uma bem simplesinha com pouco corpo. Então, vou usar este padrão de mosturação. E olha, quando eu coloquei meu padrão de mosturação, só pelo fato dele ser um de pouco corpo, que tem uma mosturação longa, ele já aumentou
o meu ABV. Ó. O meu ABV, que era 6,3, já subiu para 7,1. Então veja que subiu bastante. Eu posso até reduzir um pouco a carga de malte para não ter um perfil alcoólico tão alto. Então eu vou lá no meu malte base agora e já vou reduzir um pouquinho aqui, porque eu não quero a cerveja chegando aí perto dos 8, eu quero em torno dos 6. Então vou baixar um pouquinho mais a minha carga aqui de malte base. Né? Veja que a cor também, ó, ela ainda está adequada. E, por fim, eu vou ter que também abaixar um pouquinho o amargor. Né? São ajustes finos que você vai ir dando à medida que você completa a sua receita. Ok? Vamos agora ajustar aqui o amargor. Olha, como está um pouquinho alto demais, está dando 60, e vou baixar só um pouquinho para ele chegar aqui para trás. Então vamos aqui, ó, Columbus, eu vou baixar aqui de repente para 10. Ó, 10 seria muito. Abaixei só 3 pontos, né? 3 graminhas aqui, ó, já equilibrou. E essas 3 gramas de Columbus que sobrou vão para cá. 23 vão aqui para o meu dry hopping. Já coloquei aqui no meu dry hopping para ficar zerado. Tá vendo que está quase uma reta? Eles estão bem alinhados. Ó. Quanto mais alinhado você tiver esses indicadores, mais equilibrada você vai ter uma receita. Então, se você quer fazer uma receita mais forte, você traz todos esses indicadores para cá, para esse limite do amarelo. Se você quer uma receita mais fraca, tendo uma cara quase de uma session, você traz esses indicadores todos aqui para a esquerda, deixando nesse canto. Então vamos tentar aqui o máximo para a gente poder alinhar, ok? Agora, perfil de carbonatação, eu vou colocar açúcar comum, e ele já está me dizendo aqui, 2,3 volumes, está dizendo que está amarelo. Vamos subir um pouquinho mais, porque para essa receita 2,5 é o ideal. Então já ficou aqui azul. E perfil de maturação, deixa eu escolher aqui, ó, vai ser esse aqui, ó, 7 dias de fermentação, 7 dias de maturação. Esse aqui é o perfil que eu uso basicamente nas minhas receitas quase todas. Então pronto, já terminei o meu planejamento. Vou dar uma salvada e eu tenho aqui minha receita pronta para trabalhar. Olha que interessante, tem esse botão chamado Instruções de Preparo, que é muito bacana você imprimir esse relatório. Quando você imprime ele, ele gera este documento aqui, ó, que você pode estar guardando aí para você utilizar no dia. Tanto você pode usar para comprar os seus ingredientes, como você pode usar para você seguir de roteiro do dia da sua abraçagem. Ele vai dizendo passo a passo, ó, nem todos os campos estão traduzidos, né? Limpeza do equipamento, a água que você vai precisar. Na verdade, eu vou arredondar para 30 litros, né? Se você vai acidificar, alguma outra coisa você pode escolher. Então aqui a preparação da água, a preparação da sua mosturação, as suas rampas, né? Quanto vai ser as temperaturas e os tempos. A parte aqui do sparging, né? Fazendo 3 spargings com 3 drenagens. Depois a adição do lúpulo, medindo aqui a água, né? De fervura para atingir esse nível inicial. Depois a lupulagem, o e-flocking. Depois resfriamento. Depois a parte de inoculação da levedura. Medição aqui das suas densidades, ou seja, mede aqui no papel, no relatório impresso, depois você traz aqui para o programa. E olha aqui que eu te falei das datas. Olha, no dia 21/1 vai começar a fermentação, ó, fermentação primária. E aí, lá no dia 4/2, ó, ela vai estar pronta para beber. No dia 28 de janeiro é a data que ele estima para você fazer o engarrafamento. Então aquela data é importante para você ter esses valores aqui bastante precisos aí, em te ajudar a trabalhar, certo? No final você tem um campinho de notas que você pode colocar algumas informações também. Então vamos fechar aqui o relatório, voltando aqui para a receita, e aí vamos confirmar aqui agora a parte de levedura, ver como é que está. Eu sei já por experiência própria que para 20 litros de cerveja, um pacotinho lá do Mangrove é suficiente, ele atende perfeitamente. Mas vamos ver o que o Beer Smith diz. Ativação. Clicando aqui em ativação, ele está dizendo que eu estou usando aqui uma levedura West Coast, que está com 90% de viabilidade. Opa, ele está dizendo que a data de fabricação dela é 19 de janeiro de 2017. E não é isso. Eu vou ajustar aqui, ó. A data de fabricação dela foi no dia 10 de maio de 2016. Essa aqui é a data aí da minha levedura. Ela está com um pouco mais aí de 6 meses de vida. Então, vou dar um OK, né?
e ele está calculando em 78% de viabilidade com 156 bilhões de células viáveis. Então, olha só, para a cerveja que vai ser feita no dia 21 de janeiro, ele diz que eu preciso de 226 bilhões de células. Só que eu estou com 156, tem uma defasagem aqui, ó. Então, o que ele sugere? Ele sugere que eu coloque 2 pacotes, né? Ou um pacote e meio, né? Mais do que um pacote, 2 pacotes se eu não ativar, ou que eu faça aí uma ativação com starter de 1,39 litros, né? Então vamos trabalhar, vamos supor que você faria esse starter, né? Eu não gosto de fazer starter de levedura liofilizada, prefiro colocar 2 pacotes, 1,5. Mas eu acredito que para essa receita não teria problema. Mas vamos supor que a gente faça um starter. Então você coloca aqui, ó, o volume do seu starter. Vou fazer um starter com 2 litros. Coloca aqui qual seria a densidade desse starter, né? Dependendo da levedura, eu vou fazer um starter inicial mais baixo e um final em 1040. Eu gosto sempre de fazer starters de 1040 ou 1050, uma densidade aí próxima da cerveja. Como essa cerveja ela tem aqui, ó, uma OG de 1060, eu acho que o starter final de 1040 ainda está baixo. Vou fazer um starter de 1060, mais próximo aí da minha cerveja. Obviamente seriam vários passos de starter, não vamos entrar aqui na teoria de fazer starter, tá? Mas eu precisaria, em último estágio, um starter de 2 litros, densidade de 1060, onde eu colocaria 320 gramas de DME para fazer esse starter, ok? E aí, após esse starter, se eu não usar o digitador magnético, eu vou ter 267 bilhões de células, já acima do desejado. E se eu usar um agitador magnético, eu vou ter aqui, ó, 450 bilhões, ou seja, 2 vezes mais do que o desejado. Então, já estou fazendo aqui um overpitch, né? Então, nesse caso, vamos abaixar um pouquinho o volume, vamos colocar aqui, ó, volume para 1 litro. E para 1 litro está sendo pouco, ó. 1 litro não é suficiente, vamos tentar 1,5 litro então. Com 1,5 litro de starter já está mais próximo, olha aqui, ó, girando 360, um pouquinho mais do que o ideal. Então aqui eu já tenho parâmetros para eu fazer o meu starter de última etapa. Este último indicador ele diz o seguinte: se você vai jogar todo o seu starter, todo aquele volume, né, de líquido que fica junto na sua cerveja, ou se você vai descartar o sobrenadante e jogar mais a parte de leveduras. Eu não gosto de usar o sobrenadante nas minhas receitas. Eu acho que aquele sobrenadante acaba que pode trazer alguns off-flavors aí que não são desejáveis. Eu sempre desprezo. Mas se você quiser, você pode marcar essa caixinha e você vai ter aí, entre aspas, né, mais 1,5 litro de cerveja para beber no final das contas, ok? Eu vou desmarcar porque eu nunca gosto de usar sobrenadante. Eu gosto de fazer um cold crash, descartar o sobrenadante e jogar mesmo só a levedura que ficar, só a lama de fundo.